Fala, turma, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui no Crypto Club. Passando a semana falando sobre capitulação e a verdade é que ela ainda não chegou, tá? Esse cenário que você está vendo aqui, um pouco de medo, um pouco de pânico, ainda não é uma capitulação verdadeira, tá? E a gente tem ainda uma agenda muito cheia essa semana. Vamos falar sobre as notícias que podem realmente mexer com o mercado, né, gerar um pouco mais de volatilidade. E vamos trazer também nessa live as razões que fazem com que o preço ainda possa ter uma descida um pouco mais íngreme e doer, né? Doer, realmente gerar aquela sensação de terra arrasada que caracteriza uma capitulação, tá bom? Então, para vocês que têm interesse nesse tipo de conteúdo, fica com a gente nessa live que a gente vai destrinchar tudo. Então, pessoal, estou com o Tiagão aqui hoje. A gente vai abordar também esses temas da agenda de macroeconômica que vai movimentar o mercado durante essa semana. Tiagão, vamos passar um pouquinho para o gráfico, vou mostrar para o pessoal aqui porque não estou vendo ainda o cenário de capitulação. Depois eu quero uma ajuda sua aqui nesses assuntos, tá? Nessa agenda, Vamos nessa. na agenda oficial aqui da semana. Eu estou aqui com o BTC gráfico diário, ó. Vamos começar sempre pelo macro, sempre do macro para o micro, tá? Para mostrar a vocês aqui que eu quero, primeira coisa, é enxergar o comprador. Eu não sei, Thiago, se você está enxergando o comprador ainda, ou já está enxergando o comprador, porque eu ainda Ai, não vi ele tão evidente, tá? não tô vendo ainda ele evidente também não. Pois é um movimento assim forte, um movimento que teve uma única pausa aqui, né? E o mercado chegou a beliscar os 74 mil pontos essa noite. Óbvio, até agora negociando a 78, parece uma resposta, mas ela é pouco expressiva na minha visão. Né? Pegamos a liquidez aqui da faixa, rapaz, a gente passou por vários dos suportes que a gente cravou aqui na semana passada, né? Já foram todos quebrados aqui, ó. Então, 85 já ficou para trás, 83 também ficou para trás, o 80 que a gente falou que, olha, vai acelerar, né? Foi até tema de uma live nossa aqui, ficou para trás, e o mercado foi lá no 74. 74 é um ponto importante, é só a gente olhar para trás, tá? E vocês vão entender, ó, que era um suporte aqui no 75 para 76, que já foi capturado. Então a gente até falou que era um dos pontos que o mercado deveria ir para capturar os stops, né? E a grande ideia do institucional realmente é pegar a liquidez do varejo. E é nesses stops onde as pessoas colocam suas ordens automáticas que realmente a gente tem muito dinheiro para ser capturado. E isso realmente aconteceu. Tem algum insight aí, Thiago, que você possa mostrar para a gente em relação a heatmap ou até dados on-chain que mostram que esse ponto aqui ele era importante, que talvez a gente tenha outros pontos para baixo ainda, ou daí o mercado já deve subir? Qual é a sua visão, cara? Aí vamos lá. Primeiro aqui, eu vou aproveitar falando aqui, já está com o gráfico aqui do Fear and Greed, a gente está com o extremo Fear, né? Meu primeiro ponto que eu queria falar em relação, será que essa queda já acabou? Será que a sangria já acabou? A gente vai ter uma reação? Geralmente, quando a gente está em extremo Fear, a gente tem um momento em que o mercado não está em uma correção, né? Ele está em uma tendência. E a gente está vendo muito bem aí no macro que se apresentou no gráfico, a gente está nessa tendência de baixa. Então, assim, está acompanhando com o Fear and Greed. Se a gente for dar uma olhada aqui no Liquidation Heatmap das últimas 24 horas, a gente teve quase $1 bilhão liquidado, que é interessante, que é um dia normal na cripto, certo? 716, dos quais 444 foram liquidados, né, do long, da equipe de long, e 271 na equipe de short. Isso a gente consegue ver muito bem aqui no heatmap, né? Essa zona, esse é o heatmap da semana que eu queria mostrar o que é que estava faltando ainda para vocês, né? Qual é o ponto que ainda não foi liquidado? A gente tem alguns pontos para cima na faixa de 84 e na faixa aqui de 91. Porque todo esse ponto aqui, toda essa faixa aqui já foi liquidada. Se a gente dá uma olhada aqui num gráfico de 24 horas, a gente vai ver os pontos que estão de grande liquidez. Pronto, a gente vai ter, a gente vem todo esse ponto de liquidez aqui embaixo, de começando de 77 e indo até 74, confirmando
o que o Tunis falou mais cedo em relação a 74 ser um ponto de suporte. Agora, se esse suporte vai ser mantido ou não, a gente não tem uma bola de cristal para saber, né? E é por isso que eu queria aproveitar, se você me deixar, já para falar um pouco das notícias aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre o PMI. Ela está aqui. Desculpa, está aqui. A gente está tendo o PMI, né, que é o ISM Manufacturing. Ele veio a 52,6, tá? E o esperado era 48,5. O que está causando, vamos dizer assim, esse pânico um pouco generalizado no mercado. Depois disso, eu queria falar também sobre essa notícia aqui que eu estava vendo mais cedo sobre MicroStrategy. Vamos lá. O MicroStrategy, pessoal, ele tá, né, o preço médio dele agora, dá uma olhada nessa informação que é interessante. O Bitcoin caiu abaixo do preço médio da MicroStrategy, que é de aproximadamente 76.037. Pela primeira vez, pessoal, a maior holder corporativa está abaixo do custo médio. E olha que detalhe, sem liquidação, sem margin calls, sem pânico. Isso serve para lembrar uma coisa, até as maiores convicções não acertam fundo perfeito. Convicção não te protege de volatilidade e só te protege de desistir no pior momento. Então eu acredito que ele não vai vender agora, mas ele está aí num preço de entrada baixo, né? Para isso... Vou fazer um gancho, acho que vale a pena falar de MicroStrategy, porque ela às vezes dá sinais para a gente em relação ao próprio BTC. Ela é um holder de BTC. Né? Então, quando a gente vai para o gráfico, a MicroStrategy pode sinalizar para a gente um dos pontos de reversão ou de continuidade do movimento. A gente já falou sobre a MicroStrategy algumas vezes no nosso canal aqui. Então, vocês que não tiverem assinado o canal, que não, né, volte lá, tem alguns vídeos muito interessantes que dão uns insights e as razões porque a MicroStrategy deve ser acompanhada constantemente até para fazer a negociação no BTC, tá? Uhum. A queda da MicroStrategy, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, ela foi muito intensa, tá? Ela teve uma pausa nesse candle de volume aqui e essa consolidação mostrou ainda uma estrutura muito frágil, tá? Que está sendo perdida nesse momento, sem nenhuma resposta compradora também. Então, era interessante que a MicroStrategy pelo menos conseguisse ficar acima aqui, ó, dessa lateralidade para mostrar que a gente fala aqui que é um bear trap, né? A gente teve um bull trap lá no BTC. A MicroStrategy poderia fazer um bear trap mostrando que o BTC ia ter uma reação. E não, os sinais aqui, por enquanto, lembrando que toda consolidação pode ser uma distribuição ou acumulação, né? E eu sei que a grande maioria das pessoas estão falando por aí que é uma acumulação no Bitcoin e uma acumulação na MicroStrategy. Sinceramente, eu não consigo cravar ainda o que pode acontecer, principalmente porque o volume não está explodindo aqui e eu precisava ver um volume muito maior nesse momento para dizer que aqui ia ser um bear trap e o preço voltar aqui dentro. Não tem sinal nenhum disso acontecendo, então não antecipe isso não, tá? Não antecipe, às vezes é melhor ir com calma, para quem está querendo comprar em BTC, calma. Muita calma, porque a gente tem ainda muitos parâmetros macros de tendência de baixa em continuidade. O preço pode voltar a subir um pouquinho, subir até aqui e retomar sua queda. É o mercado que vai cravar o momento que você tem que entrar, que você tem que comprar ou que você tem que vender. Tá certo? Então, fundo é ele também que vai mostrar. Então, a gente tem até mais suporte para baixo aqui e não tem como garantir que a MicroStrategy ainda continue descendo essa ladeira aqui. Entendeu? De notícia aí, o que você tem mais para complementar? Você trouxe um tema muito bom aí, né? Não, aproveitando essa aí, né, falando que a MicroStrategy está caindo, né, a S&P 500 também está caindo, os índices estão caindo, Dow Jones, na verdade está tudo caindo, é o que vem, né, linkando com a minha próxima notícia aqui, que eu tenho para vocês. Quando só o cripto cai, é problema na cripto. Quando as ações só caem, é problema nas ações. Mas quando tudo cai junto, isso para mim já não é mais um trade, já não fica mais um trade, ele vira o problema de liquidez. A gente está vendo aqui, ó, gás natural caiu mais de 15%,
Ethereum mais de 10, prata caiu mais de 8 só hoje, tá, pessoal? Ouro menos de 5, porque prata tá caindo desde o final de semana, já está totalizando quase 33%. Ouro menos 5, Bitcoin menos 5, petróleo também menos 5, Nasdaq, SP, Dow Jones, tudo no vermelho. E isso é alguém levantando caixa, levantando dinheiro, né, para uma possível movimentação do mercado mais abaixo. E quando alguém grande precisa de caixa, algo quebrado está nos bastidores. A gente vai aqui direto para a crise dos metais. Entre ouro e prata, 7,4 trilhões evaporaram. Ouro caiu até 12% em um dia só, pessoal. Prata teve o pior dia desde 1980. Isso não é normal. Isso é um desmonte de posição lotada. E quando o trade fica crowded, fica cheio, a liquidez some. E quando some, o preço despenca. E até ouro. E se até ouro está sendo vendido, imagina o resto, né, velho? Bitcoin é o pior, né? A gente mostrou mais cedo para vocês. É só o que eu tenho aqui, né, de notícias por hoje. O mercado bem no vermelho, sangria desatada, e vamos esperar o que é que vai acontecer. Então, perfeito. A verdade é que as estruturas, elas às vezes perdem as correlações, né? E então você não pode só estar sempre atrelando um movimento de um tipo de mercado ou de um tipo de ativo com um outro mercado correlacionado, né? E ficou muito claro nesses últimos 2 meses que BTC e as criptomoedas eram um dos ativos mais frágeis. Não é à toa que a gente até soltou hoje lá no nosso grupo, né? Que era o quarto mês seguido de queda do BTC, né? Aí até uma pessoa comentou, não, é o quinto mês. Eu falei, rapaz, quinto, espera fechar fevereiro, e aí seria... o que vai acontecer. Exato. Calma, né? Então, realmente a gente entende que por price action já se foram 40% de queda. É uma coisa bastante expressiva. Agora é questão de acertar o timing, porque a gente está em tendência de baixa no BTC e ele pode cair um pouco mais. Eu acho que essa live é para o pessoal entender realmente que a agenda está cheia essa semana, a volatilidade ainda pode pegar e aumentar, mas o fundo do BTC ele é temporário e o que pode até ter aqui é uns trades pequenos de compra, mas não position de compra. De longe não tem position em BTC, tá? Ah, mas está 74 mil, já caiu muito. Caiu muito é o que você acha. Boa. Nem sempre é o que o mercado acha. Então, é aquele barato que às vezes pode sair caro, tá? Então, agora, no curto prazo, aí tem outra conversa. No curto prazo, inclusive, a gente tem um projeto da X que é para pegar essas operações. Então, hoje, a gente consegue entender que o BTC fez uma pequena reação, mas ela nem superou a média, né, no gráfico de 1 hora. Então, a gente faz aqui em 2 projetos diferentes. Né? O projeto da X são para operações mais curtas, usando a mesma metodologia, disciplina, resiliência e o mesmo método Crypto Club. Tá? Então, sim, deu para comprar no 77, pegar uma ondazinha até 78, já saímos. A gente começou o projeto, um projeto modelo foi feito a partir de novembro, com excelente assertividade e rentabilidade, né? Paramos ali depois do Natal e Réveillon, e agora, fevereiro, antecipamos nosso início oficial. Então, vai ser um projeto público de mostrar a vocês como o resultado pode ser construído quando você tem disciplina e um projeto e uma metodologia que faz sentido e se acopla à leitura do mercado. Tá? Então, vamos botar aqui, Tiagão, ó, primeiro dia, um dia leve de ganho, né? Já subimos aqui de 10 mil, é uma conta de 10 mil que a gente vai querer levar até 100 mil, tá, pessoal? Então, já fizemos uma operação com size pequeno, não tivemos a oportunidade de aumentar ela, então o size foi para 10.020, 10.018 agora, tá? E eu queria mostrar só no gráfico, para poder embasar essa operação. Por quê? Tá minha tela aí, não tá? Isso. Por que essa operação? Dá para ver no gráfico de 15 que a gente começou a ter uma absorção aqui, ó. Olha como pela primeira vez, é aquele happy face que a gente fala, né, Tiago? Como pela primeira vez o mercado foi testando, chegando perto da média, estressando aqui no volume e agora sim mostrando certa resiliência. Então a gente fez uma operação nesse intervalo aqui,
com calma, com cautela para pegar esse trade. É algo que a gente vai destrinchar com vocês aqui dia após dia, porque a gente vai trazer resultado dessa carteira diariamente, sempre que possível, né? Para vocês entenderem o trade que está por trás dela, né? E como essa assertividade junto com rentabilidade pode ser conquistada se você realmente tem disciplina. Conto com você nessa ajuda aí, Thiago. Estamos aqui todos do Crypto Club operando para o sucesso desse projeto. É isso Porque aí. é assim que é a única maneira de ganhar dinheiro um pouco consistente, certo? O mercado ele recompensa exatamente pessoas que têm disciplina. Eles recompensam quem sobrevive a essa guerra, né? Então não é hora de provar se você está certo nem está errado, é hora de continuar no jogo. O dinheiro não sai do sistema, ele só muda de mãos. E quem não desiste no medo, normalmente está presente na recuperação. Então fica aqui, todo dia a gente traz conteúdo para vocês de qualidade, para que vocês fiquem inteirados do que pode acontecer no mercado. E se essa live te ajudou, deixa o like, né? Se inscreve no canal e lembra, isso aqui é o Crypto Club Live Session, a gente lê o mercado antes de virar manchete. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço a todos vocês e boa noite.